Nós vamos para João capítulo 1, versos de 1 a 14. Nós vamos ler de novo os 4 primeiros versículos. Esse aqui é chamado prólogo, o prólogo do Evangelho de João. E nós vamos até o verso 14 hoje. Culminando no verso 14, que é um verso que a gente repete a toda hora, né? Nos natais, nas celebrações de final de ano. Vamos ler com bastante atenção. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui parece que abre um parênteses. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João, e este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Fecha parênteses. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor, obrigado pela tua palavra, que esta porção encha o nosso coração, que a tua verdade, além de qualquer palavra que seja dita aqui, entre na nossa alma, no nosso ser, na nossa mente, nos alimentando, edificando e nos libertando para uma nova vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A semana passada falamos sobre o Verbo que se fez carne, a palavra que virou gente e esteve entre nós. Mas falamos mais, na verdade, a semana passada sobre esse Verbo que já era e já existia, e que o mundo foi criado por ele, e nele estava a vida. Esse foi o objeto do nosso estudo a semana passada. E então João abre um parênteses aqui e fala sobre o João Batista. Semana que vem nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo com o João Batista, porque o trecho seguinte fala sobre ele e o seu ministério, e porque o ministério dele foi um sinal de que o Messias havia chegado, um pouco sobre as profecias do Antigo Testamento. Mas o interessante é que João Batista não era a luz, ele veio para testificar a respeito da luz, diz o texto. João Batista foi meio que um movimento de avivamento dentro da fé judaica daqueles dias. Era o prenúncio de uma grande virada, mas enquanto um filho de sacerdote judeu dentro da religião judaica, a princípio parecia um grande movimento de renovação. Mas a gente fala um pouco disso mais a semana que vem. Ele veio para testificar a respeito da luz, que está no verso 4. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e ele vem para testificar exatamente desta luz que ilumina a nossa vida, que clareia tudo. A nossa série se chama Quem é Jesus? Ela é tão importante quanto, até certo ponto, pretensiosa.
Porque essa é a resposta que nós vamos gastar a vida inteira. É a pergunta que nós vamos gastar a vida inteira para responder, e nós vamos morrer sem conseguir responder completamente. Como que a nossa mente temporal, finita, limitada, imperfeita, vai conseguir conceber o eterno, que está além do tempo, o perfeito, aquele que tem pensamentos muito mais altos do que o nosso, aquele que tem o poder e a majestade extremamente, explosivamente, eternamente, gigantescamente além do que a nossa mente pode alcançar. Dizer que nós vamos entender perfeitamente quem é Jesus, não vamos mesmo. Eu estava fazendo as contas, mais 3 anos, em 2028 eu vou completar 50 anos que eu me converti. Olha que doido. Fui para a igreja em 1978, irmãos. 50 anos. Classe Joias de Cristo, Cordeirinhos de Jesus. Passei. Cantava na bandinha das crianças, depois adolescente, acampamentos, juventude, retiros, congressos. Há muita coisa. E até hoje eu leio o texto e eu falo, Senhor, quem Tu és? Não sei se eu estou te entendendo. Ainda mais que nós somos rodeados por um bombardeio diário de ideias, pensamentos, interpretações a respeito da fé e a respeito de Deus. As mais antagônicas que possam existir. E você fala, meu Deus, quem é que está certo? Quando me perguntam, Zé, quem fala isso, outro fala aquilo, outro fala aquilo, outro fala aquilo, quem está certo? Eu digo, olha, Jesus está certo. Nós, perfeitamente certos, nunca.